Eu imagino que você esteja feliz por estar aqui na casa de Deus, podendo adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém. Os dois cânticos que nós cantamos têm a ver diretamente com a nossa mensagem nesta noite aqui, e você vai entender o porquê já já. Eu peço que você então abra sua Bíblia no livro de Jonas. Deixe aberto a sua Bíblia nesse livro. A nossa mensagem é com base no livro, na história de Jonas. Jonas está logo após o livro de Amós, Obadias, Joel, Oséias, os profetas menores. Eu falei de trás para frente, né? Então você veja de frente para trás. Jonas capítulo 1. Todos nós, ou pelo menos a maioria dos que estão aqui, já conhecem a história de Jonas. Essa é uma história fascinante. Essa é uma história que nós aprendemos e nós ouvimos ainda quando crianças, e nós paramos para ouvir a história de Jonas. E ela é contada muitas vezes em das mais diversas versões, nem sempre fiel à versão da Escritura. A história é registrada na Escritura, na palavra do Senhor. Mas é uma história conhecida, arrisco dizer que universalmente, a história de Jonas, assim como muitos dos salmos que nós também temos, que são conhecidos universalmente. Mas essa história está aqui, irmãos, para nos trazer lições preciosas da parte do nosso Deus, para as nossas vidas como povo de Deus, como povo do Senhor. Eu quero ler, e você acompanhe pelo menos o capítulo 1, depois nós vamos usar algumas outras partes dos outros capítulos também para a nossa mensagem aqui nesta noite. Acompanhe essa história fascinante do livro de Jonas, que nos conta assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos, para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa,
vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus seja louvado pela sua bendita palavra lida nesta hora, meus irmãos. Amém. Como eu disse no início desse sermão, eu creio que você está feliz por estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo ao Senhor, nosso Deus. E é bom que estejamos aqui conscientes do que estamos fazendo, do que viemos para fazer, e que você não esteja no culto como que de corpo presente, mas de mente distante, aéreo. O que você está fazendo aqui? Por que você veio para a igreja? Por que você deixou tudo para trás e se encontra aqui agora com seus irmãos? Por que você está aqui? Para que você veio à igreja? O que você está fazendo aqui? Você está adorando a Deus? Você está de fato cultuando ao Senhor? E é bonito quando nós cantamos os cânticos que nós cantamos, e aqui eu percebo os irmãos cantando não só com as palavras, com os lábios. E aqui eu percebo que você, a maioria dos irmãos, não está deixando de participar do culto quando louva, mas está cantando com a alma, com o coração, porque sabe o que está dizendo para Deus, porque experimenta o que está cantando. E se você está aqui, eu espero do fundo do meu coração que é porque você já foi alcançado pela salvação maravilhosa desse Deus bendito. Você já é uma pessoa salva e você veio aqui para adorá-lo nesta noite, ou será que não? Eu espero do fundo do meu coração que você está aqui nesta noite, crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque você é um verdadeiro adorador de Deus, porque você reconhece a graça, a salvação. Ele te salvou do inferno, e por isso que você está aqui, para servir a Ele, para adorá-lo, para agradecer a Ele, porque Ele te deu a salvação, a vida eterna. Você crê nisso? Então eu quero dizer para você que você, como um salvo, porque Deus te salvou. Mas presta atenção aqui, ó. Se você está aqui porque você é salvo, é um filho de Deus, eu quero dizer para você que Deus quer usar você para salvar outras pessoas que estão lá fora. Deus quer salvar outros através de você também. Assim como Ele usou outros para salvar você, e você está aqui na igreja porque Deus usou outros para te salvar, Deus quer te usar agora para alcançar outros, para salvar outros. E a história de Jonas nos mostra esse ensinamento aqui. E eu quero apresentar para vocês 2 fundamentos dessa verdade, de que Deus quer salvar outros através de você, através da sua vida. Bom, você sabe que Jonas foi profeta em Israel. Jonas era um hebreu. Jonas viveu a maior parte do tempo, diz os historiadores, na sua região ali mesmo, em Israel, profetizando para o seu povo. Ele foi um profeta, você já ouviu falar do rei Jeroboão II. Isso situa aqui
no ano 783 a 743 antes de Cristo. Quase 1000 anos antes de Cristo. Então é um bom tempo, é um longo tempo, é um tempo bem distante de nós. Estamos a 2000 anos depois de Cristo. O rei Jeroboão, Jonas, que profetizou nesse tempo, então foi um tempo bem longo, bem distante dos nossos dias. E ele profetizou a boa parte do tempo em Israel. A pregação dele em Nínive, o chamado dele para pregar em Nínive foi uma novidade. Foi diferente para ele nesse chamado. Mas, talvez, para ele foi o mais importante na sua experiência como profeta. E também o chamado mais difícil para Jonas. Porque agora Deus não o chama para profetizar para os seus irmãos, para pessoas que ele convivia, que ele conhecia, que ele amava, os seus conterrâneos, judeus, hebreus. Deus agora chama Jonas para pregar para um tipo de gente que eles consideravam pessoas não abençoadas por Deus, não dignas de ser alcançadas pelo perdão de Deus, pessoas que ele consideravam como pessoas gentios, dignos do castigo de Deus e não da bênção do Senhor. E Deus chama Jonas para profetizar a esse povo, para denunciar a maldade desse povo. E os ninivitas eram pessoas que praticavam muita maldade. Eles não tinham temor do Senhor, não conheciam esse Deus, o Deus das Escrituras. Mas Deus agora chama Jonas e diz: Jonas, vai lá na grande cidade de Nínive, mais de 120 mil habitantes. Vai lá e denuncia a sua maldade. Para que, Jonas? Tem um propósito. E aí está a dificuldade de Jonas. Deus mandou Jonas denunciar a maldade dessa cidade com a esperança, com o objetivo, com o propósito de que esse povo, ao reconhecer a sua maldade, ao ser exposto ali os seus pecados, eles se arrependessem e se voltassem para Deus e se humilhassem e pedissem o perdão a Deus. Jonas não quer isso. Jonas não quer que gentios, ninivitas, pessoas más, inimigos de Israel, sejam alcançados, perdoados, abençoados pelo próprio Deus. Não, a bênção é só para nós, a graça é só para nós, o amor de Deus é só para nós. Esse povo não merece o amor de Deus. E Jonas encontrou aqui uma grande dificuldade no seu coração, uma grande resistência no seu coração. Mas Deus enviou Jonas a pregar para os ninivitas, porque Deus queria salvar esse povo, porque Deus queria salvar ninivitas. Meus irmãos, Deus quer salvar pecadores do mundo inteiro, em todos os lugares. Deus quer salvar pessoas como nós em todos os lugares. Deus não veio ou enviou o seu Filho para a salvação apenas dos judeus. Ele quer salvar pecadores no mundo inteiro. Por que, pastor? Deus quer salvar pecadores e Deus quer me usar para salvar pecadores no mundo inteiro. É simples, em primeiro lugar, porque esse Deus é o Deus Salvador. Deus é Deus Salvador. Deus, meus irmãos, tem no seu caráter essa qualidade. Ele quer salvar pecadores. Ele tem no seu coração esse desejo. Ele tem na sua mente esse plano. Desde antes da fundação do mundo, Ele olhou para essa humanidade perdida. Ele olhou para as nossas vidas como indignos da sua salvação, do seu amor, do seu perdão. Mas Deus, na sua essência, no seu íntimo, no seu coração, Ele é Deus Salvador.
E Ele quer salvar pecadores. Então, a missão de Jonas aqui aponta para esse desejo no coração de Deus para salvar pecadores do mundo inteiro. Porque esse Deus é Deus Salvador. Você entende isso que eu estou dizendo? Esse Deus poderia ser o Deus furioso. Esse Deus poderia ser o Deus justiceiro, que não é perdoador, que não é cheio de compaixão. E ainda assim, Ele estaria certo, Ele teria razão, porque nós merecemos o seu juízo, a sua justiça. Ele poderia simplesmente aplicar o seu juízo, aplicar a sua justiça. Ele poderia simplesmente virar as costas para nós, e ainda assim Ele estaria sendo santo, justo, reto, porque fomos nós que pecamos, fomos nós que desobedecemos a sua lei, a sua vontade. Não Ele que errou, mas nós que erramos. Então a nossa condenação é justa diante de Deus, mas Ele é Deus Salvador. Ele desejou salvar você, e é por isso que você está aqui. Não é porque você mereceu, não é porque nós temos nada que atrai a Deus. Não está em nós, mas no próprio Deus, porque na sua essência Ele é assim. Ele é o Deus Salvador. É interessante quando a gente lê o texto conhecidíssimo de João 3,16, revela isso para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou o mundo, Deus quer salvar pecadores em todos os lugares do mundo, porque Ele é assim. Quando você lê Mateus 24,14, o próprio Jesus já disse isso: é plano de Deus. Eu não vou voltar, o mundo não vai acabar, não vai ser o dia do juízo, enquanto esse evangelho do reino não for pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Deus quer que o evangelho seja levado aos quatro cantos do mundo, para que alcance aqueles que Ele quer salvar, porque Ele é esse Deus Salvador. Mas Jonas não entendia isso. Jonas olhava e achava que apenas a nação dele, os judeus, o israelita, era quem era digno da salvação, merecedor dessa graça de Deus. E você não acredita, mas por 150 anos, olha como Deus é paciente, esse povo judeu, o Israel do Antigo Testamento, era muito idólatra. E Deus incansavelmente trabalhou com esse povo, enviando os seus profetas. Ao longo de 150 anos, Deus enviou profetas para fazer a mesma coisa que Deus está mandando Jonas fazer lá em Nínive. Deus enviou profetas para a nação de Israel, para dentro de casa, para denunciar a idolatria deles, para levá-los ao arrependimento. Por 150 anos, Deus enviou profetas que denunciaram a idolatria de Israel, mas eles não se arrependeram. Mas agora, Deus se volta para os gentios. Vocês não querem se arrepender? Vocês não querem a minha graça? Eu quero salvar, eu sou Deus Salvador. Eu vou em busca de outros povos. Jonas, vem cá, eu quero que você vá à cidade de Nínive. A cidade de Nínive, então Jonas é enviado aqui à Síria. E é interessante porque Jonas conhece esse Deus. Ele conhece os assírios. Na época aqui era o Império Assírio. E é interessante porque alguns anos depois, cerca de 2 décadas, 20 anos depois, é justamente esse império, os ninivitas, por meio do império dos assírios, que vem com o seu exército contra a nação de Israel e destrói a nação de Israel. Seleciona ali os mais jovens, os mais inteligentes, leva para a Babilônia, leva cativos como escravos e arrasa, destrói a nação de Israel. Eu não sei se Jonas já estava prevendo que isso iria acontecer também no futuro, mas o fato é, irmãos, que Deus, Ele volta o seu olhar, Ele quer que o seu profeta vá a grande cidade de Nínive e denuncie a sua maldade, denuncie o seu pecado, dizendo assim: ou vocês se arrependem, ou dentro de 40 dias essa grande cidade será destruída. Deus vai trazer julgamento.
se vocês não se arrependerem. Por que Deus faz isso? Porque Deus envia os missionários hoje pelo mundo inteiro. É o mesmo princípio aqui. Nós vimos aqui e oramos por mais uma missionária aqui pela manhã. Nós temos o nosso missionário oficial, o reverendo Ronaldo, lá na Nova Zelândia. Por que Deus está enviando, desde o Antigo Testamento, os seus servos pelo mundo inteiro? Porque esse Deus das Escrituras é o Deus Salvador. É o Deus Salvador. Por isso que agora Deus tem como alvo a grande cidade de Nínive. Jonas, vem cá, meu servo, meu profeta, vai para a cidade de Nínive. Jonas ouviu e Jonas foi. Mas você sabe qual foi a continuação da história? Ele foi, mas para longe de Deus. Jonas fugiu para longe do Senhor. Vocês já ouviram falar da cidade de Tarsis, né? É interessante porque a cidade de Tarsis, na época de Jonas, diz os historiadores, era conhecida como a cidade do fim do mundo, dos confins da terra, dos confins do mundo, de tão longe que ficava. E é interessante que o texto diz que Jonas, propositalmente, ele toma o barco em direção à cidade, e o texto diz, para fugir da presença do Senhor. Ele vai para os confins do mundo, porque ele quer fugir da presença do Senhor. Tarsis ficava localizada, na ocasião, já na Espanha. Para vocês terem uma ideia, de Jope, do porto de Jope até Tarsis, era aproximadamente, alguns historiadores vão dizer que mais de 3.000 quilômetros, outros vão dizer que chegavam a 4.000 quilômetros. Olha a distância. E Nínive, pastor? Nínive, comparado com essa distância, estava logo ali do lado. Era cerca de uns 900 metros, menos de 1 quilômetro, 900 quilômetros, menos de 1.000 quilômetros, 3 vezes, menos a distância. Nínive está aqui do lado, mas eu quero ir para Tarsis, porque ele tem um objetivo no seu coração. Ele quer fugir da presença do Senhor, ele quer fugir da presença de Deus. Eu pergunto para você, alguém consegue fugir da presença de Deus? Você consegue fugir da presença de Deus? Mas eu quero dizer que às vezes você tenta. Às vezes nós tentamos. Assim como Jonas. Deus manda eu e você pregar o Evangelho. Deus quer salvar outras pessoas através de nós. E nós, como Jonas, nós tentamos fugir da presença de Deus. Por outros motivos. Jonas foi porque não queria que essa nação fosse abençoada, que os ninivitas, gentios, fossem abençoados. Nós, por outros motivos, talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por falta de conhecimento melhor do Evangelho, talvez por achar que não temos condição de evangelizar, de falar que Jesus é o Salvador, que Deus é Senhor, é justo. Talvez pela falta de coragem de dizer para as pessoas, olha, isso é pecado. Olha, Deus condena isso. Irmãos, como isso é imprescindível nos dias de hoje. A mensagem que Deus manda Jonas falar para Nínive é uma mensagem que o mundo carece de ouvir hoje. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Assim como os ninivitas, diz o próprio Deus, não sabia discernir a mão direita da esquerda, um palmo à frente do seu nariz, não tinha um mínimo de discernimento. Muitos hoje estão vivendo assim. Porque muitos filhos hoje estão vivendo, sendo ensinados no que é errado. Eles estão achando que é certo. Muitos adolescentes estão achando que é certo transar antes de casar, ter relacionamento sexual antes de casar. Muitos adolescentes, jovens, estão achando que é normal fazer uso de maconha, de droga, de vícios. É normal. É próprio do nosso tempo, da nossa época. Muitos casais estão achando que é normal viver experiências extras, casamento extraconjugal, ter relacionamento além do seu cônjuge, com outras pessoas. Muitos estão vivendo assim, estão achando que isso é normal. Mas a igreja está aqui, os profetas estão aqui, os profetas de Deus estão aqui, e Deus está mandando você ir para essa Nínive, essa grande Nínive aí fora, e dizer para eles, olha, isso é pecado. Deus condena você. Se você não se arrepender e morrer nesse pecado, você vai para o inferno. A voz profética da igreja hoje precisa ser falada em alto e bom som.
Porque esse Deus é Deus salvador, e Ele quer salvar, assim como Ele salvou você, Ele quer salvar outros que estão lá fora também. Por isso eu estou dizendo, Deus quer te usar para alcançar outras pessoas. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar, esse Deus, Ele é Deus salvador. Mas às vezes, como Jonas, pecador como ele é, nós fugimos. E essa história de Jonas é interessante porque nós nos identificamos com ele. Porque nós vemos as nossas falhas nele também. Mas você não consegue fugir de Deus. Nós não vamos mudar o plano de Deus. Nós não vamos mudar a essência desse Deus salvador. Ele vai continuar salvando pessoas. Ele vai continuar em busca de pessoas que Ele quer salvar. E Ele vai salvar. E você não vai escapar de Deus. Você não vai fugir de Deus. Jonas tomou aquele navio e foi para Tarsis. Curiosamente, a cidade mais distante que ele pôde alcançar. Vocês perceberam a posição que ele tomou no navio? Talvez, ou certamente, a parte mais profunda do navio. Ele talvez imaginou: aqui ninguém vai me achar. Eu estou longe de Deus. Estou longe desses marinheiros. Eu estou aqui seguro, meu plano está indo bem, está tudo perfeito. Só que não. Deus terrivelmente enviou uma forte tempestade. E aqueles marinheiros, experientes marinheiros, para fazer um cruzamento desse marítimo, para fazer uma viagem longa dessa, não era a primeira vez certamente, eram homens experientes, mas eles certamente nunca tinham testemunhado tamanha tempestade. E eles verdadeiramente acharam que iam morrer, e começaram a apelar para os seus deuses, para os seus ídolos, e começaram a jogar do navio as coisas que estavam ali para aliviar o peso, para não ir a pique, não submergir o navio, porque o vento era muito forte, a tempestade, as águas, o mar revolto. Certamente esses homens passaram o pior dia ou noite da vida deles, porque Jonas não pode fugir de Deus. Você e eu não podemos fugir do Senhor. Deus cumpre o seu propósito salvador. Então, irmãos, esse Deus, Ele então continua colocando em prática o seu propósito. Veja que Deus não foi atrás de outro profeta. Deus não mudou a cidade, o alvo daqueles que deveriam ser alcançados ali. E depois que Jonas passa por essa experiência, depois que ele é engolido por esse grande peixe, depois que esse grande peixe leva ele e o deixa na praia, na areia ali de Jope, Jonas tem que cumprir a sua obrigação, o seu chamado, a sua missão. O verso 1 do capítulo 3 de Jonas diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe, segunda vez, Jonas, faz o que eu te mandei. Não tem jeito, não tem como você fugir. Meus irmãos, Deus nos coloca diante de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Deus nos coloca diante de pessoas que precisam ouvir a verdade de Deus sobre pecados. O crente é como o grande farol, a grande luz no mundo, que ao conviver com os pecadores, com os incrédulos, traz em evidência, traz à luz os seus pecados, a sua desobediência, a sua incredulidade, com a esperança de que estes também se arrependam e sejam alcançados pela graça de Deus. Deus quer te usar para isso. Talvez você até aqui fugiu. Talvez você, no seu imaginário, fez como Jonas, pegou um navio para ir longe, para longe de Deus, mas você não conseguiu. E Deus está te colocando de volta no caminho, no propósito. Deus te colocou de novo diante de você aquela pessoa que você já sabe, que você precisa evangelizar, que você precisa aconselhar, que você precisa exortar, que você precisa testemunhar, que você precisa ajudar ela a enxergar e a ter discernimento do bem e do mal. Quantas crianças estão entregues ao mal, mas você pode ser o resgatador dessas crianças. Quantas crianças estão vivendo nas trevas, jovens, adolescentes e até adultos.
Mas Deus quer te usar para alcançar essas pessoas, porque esse Deus é o Deus Salvador. Não tenha dúvida disso. O Deus que você está adorando aqui nesta noite, Ele é o Deus que tem no seu coração esse propósito, e Ele está cumprindo. Prova disso é você que está aqui nesta noite. Ele é o Deus que traz salvação para pecadores neste mundo. E a nós que já fomos alcançados por a sua graça, pela sua salvação, Ele quer usar você para que outros também sejam alcançados. Por quê, pastor? Porque Deus quer me usar para salvar outros? Porque esse Deus é o Deus Salvador. Em segundo lugar, meus irmãos, esse Deus quer te usar para salvar outras pessoas, porque o que foi necessário fazer para a salvação dos pecadores já foi feito. Eu quero chamar a sua atenção para o sacrifício de Jonas, para dizer o seguinte: o sacrifício de Jonas é um tipo do sacrifício de Cristo. O que é isso, pastor? É simples. O sacrifício de Jonas apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Olha que interessante, você vai entender comigo aqui o seguinte: quando Deus envia esse forte vento, essa forte tempestade, certamente é uma tempestade mortal. Qual foi a solução para o mar se acalmar? Qual foi a solução para a paz reinar? A solução foi o sacrifício de Jonas. E ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava entregar a sua vida. Ele sabia que ele precisava morrer para salvar aqueles marinheiros. Por isso, ele se dispôs, por isso, ele se antecipou, e ele disse para aqueles marinheiros, para eles lançarem Jonas ao mar, e o mar se acalmaria, porque ele sabia que o que estava acontecendo ali era culpa dele. Embora até ser confrontado, ele estava vivendo como se estivesse tudo bem. Estava dormindo lá no porão do navio, e até ser confrontado pelo capitão do navio, quando chega a ele e pergunta o que se passa com ele. Nós estamos aqui morrendo, o navio está quase afundando e você está dormindo. O que está acontecendo com você, Jonas? Mas que cara de pau é a sua, Jonas? Mas que coração... Irmãos, quando nós entregamos a nossa mente, o nosso coração ao pecado, nos tornamos insensíveis à ação de Deus. Mas não dá para ficar insensível por muito tempo diante de uma ação tão poderosa de Deus como esta aqui. E repara, Deus está usando os ímpios para confrontar João. Cuidado, que Deus pode usar ímpios para confrontar você e eu. Quando nós queremos fugir de Deus, queremos fugir da nossa missão, do chamado que Deus nos deu, Deus pode usar pecadores, e Deus já fez isso na minha vida, e talvez já tenha feito isso na sua vida também. Usado incrédulos para te chamar à obediência a Deus, para te chamar ao cumprimento do plano de Deus, da vontade do Senhor para a sua vida também. O que se passa com você, Jonas? Versículo 5 do capítulo 1 diz, né, o capítulo 5, capítulo 6 também, mostra esse questionamento dos marinheiros. Mas Jonas se deu mal, né? Irmãos, olha como Deus trabalha em todos os detalhes. Primeiro ele mandou a tempestade, depois ele usou os próprios homens para lançarem sorte. Vamos tirar a sorte grande aqui? Jonas estava ali tranquilo, dormindo, mas não deu certo. Foi descoberto. O versículo 7 do capítulo 3 diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Todos os marinheiros ali, é você, o culpado é você disso. Então declara para nós, quem é você, o que você faz, e por que tudo isso está acontecendo aqui? E a pergunta pior, mais forte ainda vem. Eles perguntam no versículo 11 do capítulo 3: Ô Jonas, fala para nós,
O que nós temos que fazer para que o mar se acalme? Até parece que esses marinheiros incrédulos já sabiam o que tinha que fazer também. Alguém precisa ser sacrificado. Alguém precisa ser morto para que outros sejam salvos. Continuem vivos. Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Qual foi a resposta de Jonas? Não tem para onde correr agora, Jonas. Ele foi encurralado. Deus foi levando Jonas. Deus foi trabalhando com as circunstâncias. Foi trabalhando com a natureza, né? Foi trabalhando com o mar. Foi trabalhando com esses homens incrédulos. E Jonas foi colocado no canto da parede. Não tem para onde fugir, a não ser se entregar à ira de Deus, à mão de Deus. Meus irmãos, eu costumo dizer que eu tenho medo da mão de Deus quando desobedeço. Porque a mão de Deus é pesada, embora Deus seja Deus de amor, mas Ele não passa a mão pela nossa cabeça. Não pense que essa história aqui não se limite apenas à parte romântica da história. Jonas sofreu e sofreu muito. Ele vai relatar um pouco do sofrimento que ele passou. Tente se colocar no lugar de Jonas. Desde o momento em que ele está no barco, enfrentando aquela tempestade, ou no navio, enfrentando aquela tempestade. Não foi fácil para Jonas tomar essa decisão. Quando ele diz, no versículo 12, o que tem que ser feito: eu me entrego em sacrifício, eu preciso morrer para que vocês sejam vivos, continuem vivos, tenham a vida. Ele diz no versículo 12: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Alguém precisa morrer para que esses marinheiros continuem vivos, e esse alguém é Jonas. E ele foi lançado às águas tempestuosas. Certamente o seu coração e a sua mente sentiu horrores, pavores, sentiu o medo da morte. Mas como se não bastasse, como você conhece a história, ele não ia morrer afogado nas águas. Ele viu um grande monstro marinho, um grande peixe, abrindo a sua boca e o engolindo. Você sabe o que é isso? Que experiência foi a que Jonas passou? Foi a mão de Deus. A mão de Deus pesando sobre Jonas. Deus é o Deus Salvador. Ele te envia para salvar outros. Mas Ele nos corrige quando nós desobedecemos. E o seu plano será executado, será cumprido. Independente se nós queremos ou não queremos obedecer, porque esse Deus das Escrituras, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, o sacrifício de Jonas apontava para um sacrifício perfeito, porque o sacrifício de Jonas, embora tenha sido algo terrível, tenha enfrentado a própria morte ali, mas ele se sacrificou para salvar apenas os marinheiros. Cristo, na cruz do Calvário, Ele se sacrificou para salvar pecadores do mundo inteiro. Percebe isso? O sacrifício de Jonas foi limitado, mas o sacrifício do Filho de Deus foi perfeito. E agora você pode e deve pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque por causa da morte de Cristo, todas as pessoas que Deus quer salvar serão salvas, porque o sacrifício dele é eficiente para isso. Em primeiro lugar, o sacrifício de Jonas foi limitado, mas o de Cristo é abrangente, é pleno. Em segundo lugar, Jonas se sacrificou para aplacar, segurar ali a ira de Deus, o mar agitado, o terror das águas e da tempestade. Mas ele
fez isso, ele se sacrificou por causa da sua desobediência, do seu próprio pecado. O sacrifício dele então foi necessário por sua própria culpa, por seu próprio pecado. Mas o sacrifício de Cristo, meus irmãos, foi para aplacar a ira de Deus, não por causa dos pecados de Cristo, porque Cristo não pecou. Foi para aplacar a ira de Deus por causa do teu pecado e do meu pecado. Entende isso? O sacrifício de Jonas aponta para o sacrifício de Cristo. É um tipo do sacrifício de Cristo. Ele precisou morrer para que a ira de Deus fosse aplacada, fosse segurada ali, fosse freada. Mas porque ele pecou. Cristo morreu na cruz, não porque ele pecou, mas porque você e eu pecamos. E o sacrifício dele foi necessário para segurar, para aplacar a ira de Deus contra nós e não sermos atingidos pela ira de Deus. Uma outra relação que é interessante nesse sacrifício de Jonas e o sacrifício de Cristo é que Jonas agora ele volta das profundezas do mares para reparar a sua desobediência. Ele voltou e fez direito agora. Ele foi fazer a missão como Deus mandou. Mas Jesus, ele volta das profundezas da morte para provar que ele foi obediente perfeitamente. E agora ele se apresenta ao Pai e diz: olha, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri perfeitamente. Pode abençoar com a tua graça aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Senhor escolheu. E a última relação que eu faço, o sacrifício de Jonas e o sacrifício de Cristo, é que Jonas voltou das profundezas do mares humilhado, mas Cristo voltou das profundezas da morte exaltado. Cristo voltou das profundezas da morte exaltado. E é por isso que você pode pregar o Evangelho. Por quê? Porque esse Cristo exaltado, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, ensinai, pregai, batizai. Esse Cristo exaltado e não humilhado completa e diz: vai, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou dizendo para você nesta noite, meus irmãos, que Deus quer salvar outros através de você. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque esse Deus que você serve, que você está adorando aqui nessa noite, é o Deus Salvador. Então vai porque vai acontecer. Vai porque outras pessoas serão salvas como você é. Prega o Evangelho, porque esse negócio, entre aspas, de pregar o Evangelho é eficiente. Não entra em falência, porque esse Deus que manda, Ele é Salvador. Em segundo lugar, porque o sacrifício já foi feito. Cristo entregou a sua vida para que aquele que ouve o Evangelho e crê nele seja salvo. Porque ao morrer na cruz, Ele já pagou pelos nossos pecados. E todo pecador que o aceita agora pode desfrutar da mesma alegria, da mesma salvação, da mesma certeza que você desfruta nesta noite. Então, meus irmãos, cumpramos o nosso chamado. O Cristo que morreu na cruz, a sua morte foi eficiente para que você pregue e quem recebe, creia e viva salvo para a glória do nosso Deus. Esse ano, meus irmãos, nós trabalhamos ensinando a igreja a respeito da importância da missão de pregar o Evangelho neste mundo. Cristo não morreu em vão. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele morreu na cruz para garantir a salvação de pecadores arrependidos. Os ninivitas, nos diz o texto de Jonas, eles se arrependeram, e o Senhor também se arrependeu do mal que estava para fazer. Isto é, Deus teve grande compaixão e salvou os ninivitas. Que você possa ter a mesma alegria de, ao pregar o Evangelho, Deus te dá a graça
de você testemunhar a salvação deles sendo operada na vida daqueles que você testemunha, que você prega, que você evangeliza, para a glória do nosso Deus. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim IP seja uma igreja conhecida como uma igreja que evangeliza, uma igreja missionária, uma igreja discipuladora, para a glória do nosso Deus. Amém.